Existem estudos com milhares de pessoas mostrando que as dietas alimentares com alta porcentagem de alimentos processados estão fortemente associadas a um risco maior de câncer, já as com alta porcentagem de alimentos integrais, minimamente processados, vegetais, frutas, grãos integrais, leguminosas, estão associadas a um risco muito menor de câncer. Especialmente nas mulheres, o câncer de mama após a menopausa é muito menor para as mulheres que comem comidas saudáveis. Além disso, especialmente o consumo de legumes e peixes, estão associados no atraso do início da menopausa e a uma saúde hormonal Comer melhor. leguminosas e peixes Leguminosas ajudam e você a peixes. lembrar de coisas por mais tempo. Ou passar mais tarde pela menopausa e não ter sintomas, por exemplo. Interessante. Considerando que as dietas que têm muitos alimentos processados e refinados, carboidratos refinados, são muito ruins nesse aspecto. Antecipam o início da menopausa, mesmo em mulheres que não têm nenhuma razão genética para passar pela menopausa precocemente. Aceleram o processo de envelhecimento. Você está me educando sobre experiências femininas. Sim, vamos falar sobre as mulheres. Quando a menopausa geralmente acontece para Aos as 51. mulheres? 51. A idade média é 51 anos. Por que acontece mais cedo para algumas e mais tarde para outras também? Toda mulher passa por isso em algum momento, uma maneira de atrasar esse processo para que ele não aconteça. É uma ótima pergunta. Todas as mulheres passam pela menopausa na sua vida. A idade média da menopausa é de 52 anos nos Estados Unidos. E o mais tarde que você pode passar pela menopausa é por volta dos 58 nos Estados Unidos. O mais cedo que você pode passar pela menopausa é na casa dos 30 e poucos. E o que É acontece? difícil. De novo, me eduque. O que acontece quando você passa pela menopausa? O que acontece com o corpo feminino, cérebro, com DNA? O que acontece? Eu amei. Adoro como você pergunta o que tá acontecendo. Bom, muitas coisas estão acontecendo, depende. Há diferentes razões para passar pela menopausa. Para a maioria das mulheres, você atravessa a menopausa espontaneamente. A idade é, em parte, relacionada geneticamente. Em parte depende do seu estilo de vida. Para muitas mulheres é importante perguntar para sua mãe qual era a idade quando ela passou pela menopausa. Porque tem um enorme vínculo nisso. Minha mãe passou na casa dos 50, então espero que eu tenha como alvo o final dos 50. Mas eu tenho muito mais estresse na minha vida do que minha mãe tinha. E esse é um fator que pode acelerar o início da menopausa. Fumar é o fator de risco número 1 para a menopausa precoce. Sério? Por É? quê? É tóxico para os ovários. E sobre vaping? E o vaping também tá... Acho que não, eu não sei. Não tenho certeza de que tenha pesquisa em torno disso. Eu vou ver. Não sei, mas fumar é o fator de risco número 1 para a menopausa precoce em mulheres que não estão geneticamente propensas a passar cedo. Certo. E então, o estilo de vida parece ser um fator muito, muito enorme, seja ele protetor ou prejudicial. E algumas mulheres passam pela menopausa mais cedo do que fariam espontaneamente por causa de intervenções médicas. Isso é algo que não falamos muito, mas 1 em cada 9 mulheres americanas faz uma histerectomia ou oforectomia, que é a remoção cirúrgica do útero e ou dos ovários, por uma série de razões. No entanto, você passa pela menopausa basicamente da noite pro dia. Sério? Sim, porque se seus ovários foram removidos, se só seu útero for removido, isso ainda pode afetar negativamente o fluxo sanguíneo para os ovários. E também pode levar a uma menopausa precoce induzida cirurgicamente, o que é algo que não falamos o suficiente, e nem falamos sobre o fato de que esses procedimentos afetam o seu cérebro. Não é como se tivesse algo errado com o seu cérebro, mas isso é algo que também afeta o seu cérebro. E sabemos por vários estudos que as mulheres que fazem histerectomia e oforectomia têm um risco maior de Alzheimer em comparação com as mulheres que passam pela menopausa espontaneamente. Não é um caso
não é causador, mas é uma correlação, portanto, a remoção dos ovários e talvez também do útero está associada a um risco maior. Então, se você puder evitar de fazer uma dessas cirurgias de remover os ovários, É, o bem, útero, depende. Tem algumas situações que a cirurgia é um salva-vidas, entende? é claro, Em lógico. alguns casos, porém, eu me pergunto, porque a principal razão para uma esterectomia é ter fibroides. Agora, os fibroides doem, não tem como suavizar isso. Mas eu me pergunto, se tivéssemos mais conversas sobre a ligação entre o sistema reprodutivo e o cérebro, será que os cirurgiões ou médicos seriam capazes de achar soluções diferentes em vez de vou tirar o seu útero? Apenas fazer Eles cirurgia. só se livram dele. E também, para tantas mulheres, a questão te perguntam: você quer ter filhos? Você tem? Tá planejando ter mais? Não. Então vamos remover os ovários também. Eles dizem que essa cirurgia é como se fosse uma faxina. Isso faz sentido se está pensando só na reprodução. Mas a questão é que não estamos pensando Afeta, no cérebro. é, Não olhamos para uma mulher como um organismo onde o cérebro se conecta aos ovários e ao útero e ao sistema reprodutivo e recebe um feedback, e a saúde do seu sistema reprodutivo, a integridade desse sistema, é importante para o funcionamento do seu cérebro. Então não há como ignorar isso. Obviamente algumas mulheres precisam da cirurgia. Eu não estou dizendo que devemos recusar os procedimentos, o que eu estou dizendo é que temos que achar maneiras de proteger nosso cérebro, especialmente para as mulheres que passam pela menopausa por causa dos procedimentos certo. médicos. Eu estava fazendo uma entrevista com Andrew Huberman, neurocientista de Stanford, e ele mencionou brevemente, a gente não falou muito sobre isso, mas que um orgasmo, ele acontece Sim, no claro que cérebro. sim. Está conectado com a coluna cerebral e seu cérebro, eu não sei como são chamados, né? Receptores. Sinapse, algo que está acontecendo no interior dos seus órgãos sexuais e assim, se você estiver removendo o útero ou algo do corpo feminino, ele vai estar conectado ao cérebro, Isso né? mesmo. Isso É é isso mesmo, correto? é exatamente isso. Então deve haver, se você está essencialmente, se existe um caminho, existe um tubo que está no seu corpo e você meio que remove algo, ele não vai ser capaz de fazer essa comunicação de fluir entre o órgão sexual para o Sim, cérebro. E o que isso faz para o cérebro induzir a menopausa mais cedo? Quanto tempo leva e o que isso significa até que você possa equilibrar a funcionalidade do cérebro? O que as mulheres geralmente passam mentalmente e fisicamente? bem, eu gostaria que tivéssemos mais pesquisas sobre isso para que eu pudesse responder sua pergunta com mais detalhes. Nós estivemos estudando isso. Estamos começando agora. Estamos tentando fazer exames cerebrais antes, durante e depois do procedimento para entender o que está acontecendo, quais os efeitos. O que sabemos com certeza é que os efeitos da menopausa cirúrgica no cérebro são mais agudos do que os efeitos da menopausa natural ou espontânea. Porque quando se. Espontânea é uma palavra melhor. A menopausa espontânea leva anos. Para algumas mulheres leva anos, para algumas leva até 15 anos. Então o cérebro tem a chance de se ajustar gradualmente. Se você caiu na menopausa ou perimenopausa muito rápido, ela vem com um choque. Seu cérebro precisa. Isso é só uma figura de linguagem, mas seu cérebro precisa se ajustar muito mais rápido. Nesse caso, é indicada a terapia de reposição hormonal. Quer dizer, se você está passando por esses procedimentos antes da menopausa, então é útil para muitas mulheres seguir o caminho da terapia hormonal. E esta é uma conversa que precisa acontecer com um médico, porque depende do motivo pelo qual você fez a cirurgia. Se estamos falando de câncer, essa pode não ser uma boa opção. Mas há outras opções, com certeza. E é muito importante explorar isso. Devo dizer que quanto mais eu falo sobre isso, mais feedbacks eu recebo de especialistas na menopausa. Médicos e cirurgiões obstetras que, honestamente, não sabem sobre isso. Os É, neurocirurgiões, sim. Os obstetras, não. E, porque eles não estão estudando o cérebro, né? Estão estudando uma sim, parte sim, diferente do mas corpo. é isso que me enlouquece na medicina ocidental, é que estamos tão habituados
a olhar só uma coisa de cada vez. Se você é um neurocirurgião, só olha o cérebro e nada sobre a menopausa. Eu tinha que ficar esperta com isso. E se você é um obstetra ou especialista em menopausa, não sabe muito sobre o cérebro, você sabe as funções cerebrais, mas não em detalhes. Nós somos muitos verticais no conhecimento. E eu acho que uma abordagem mais horizontal também é necessária. Você precisa ir primeiro na vertical e depois na horizontal. E realmente entender a pessoa à sua frente. Eu tô curioso, eu tenho algumas perguntas finais pra você, mas tô curioso com a correlação entre o cérebro e os distúrbios de saúde mental. Saúde mental é um grande tema, especialmente na América agora, e muita gente está passando por depressão, tendo problemas e desafios da saúde mental, doenças e depressão também. Quanto disso está associado aos alimentos que a gente come? Obviamente, o ambiente, o estresse, o sono, creio que tudo está muito bem relacionado, né? Tá tudo junto, né? A maneira como você pensa, pensamentos internos, relações Uhum, saudáveis em que uhum. você se encontra ou a falta delas, tudo isso afeta a saúde mental, mas quanto você já notou sobre o impacto da comida para depressão e ansiedade ou problemas de saúde mental? Existem fortes evidências de que os alimentos têm um forte impacto sobre a saúde mental. Existe um campo que está crescendo chamado de psiquiatria nutricional, que realmente olha para isso. Começou há muitos anos em Harvard, onde havia esses grupos. Muitas equipes começaram a estudar isso como alimentos específicos literalmente ajudam na formação de neurotransmissores no cérebro. Por exemplo, a serotonina é um neurotransmissor, um neuroquímico que é realmente importante para a felicidade, para o sono e apetite, e é o neurotransmissor que é deficiente, de certa forma, na depressão e em muitos pacientes com depressão, de modo que as drogas que tomamos tendem a melhorar a ação da serotonina, e há uma associação muito forte entre certos alimentos, especialmente um aminoácido chamado triptofano, e a produção de serotonina, porque o cérebro pega o triptofano e a vitamina B6 e transforma eles em serotonina dentro do cérebro. Então, você precisa ter esse aminoácido na sua dieta. E o chocolate é uma boa fonte para isso, a propósito, é. Assim como uma série de alimentos à base de vegetais, incluindo bananas. Então, isso é muito importante. E outro truque é consumir carboidratos com uma fonte de triptofano. Isso ajuda, porque o triptofano normalmente leva um banco de trás para outros aminoácidos competem pela entrada dentro do cérebro. Mas por razões, não sei, talvez razões mágicas, se você tem um pouco de carboidrato junto com o triptofano, eles empurram o triptofano para dentro do cérebro. E você teve isso quando criança? Minha mãe me dava leite morno com mel, antes de eu ir dormir. Com mel, eu tomava um copo grande antes de dormir toda noite, mas não com mel, eu bebia todo dia integral. Ok, todos os dias. E eu acho que isso me fez crescer bastante, mas também eu estava sempre com o nariz entupido, estava me sentindo cansado, eu fazia exercícios ou esportes, eu sempre sentia como se eu tivesse esgotado, sabe? Certo. Eu me sentia meio letárgico, mas eu bebia 3 litros, sabe? Quanto? 3 É, litros? 3 litros por semana. Quando eu estava no ensino médio, eu estudei num internato particular, eu vivia num dormitório, era só pra rapazes. Aham. E tinha um dispenser de leite, era como esses de 15 litros que tem nas cafeterias, e aí eu mandei trazer para o meu quarto, porque eram tipo 15 litros de leite, e eu bebia a maior parte. Os outros meninos também iam e bebiam um pouco, mas eu estava consumindo litros por semana. Uau! Eu bebia como se fosse água, bebia sem parar. Ok, Eu não sei o que isso fez pra mim ao longo prazo, mas eu não bebo mais leite ok. agora. Agora eu só bebo leite de nozes.
Qual deles é seu favorito? Eu sou um grande fã de leite de nozes de macadâmia. Ah, ele é bom. É, eu gosto de leite de aveia, mas tem muita Sim, caloria, muito açúcar e mas é doce é demais, muito é bom. bem gostoso. Mas eu bebi muito leite de amêndoas e isso me afetou de forma negativa, então tô tentando deixar isso pra trás também. Eu comecei a beber muito leite de amêndoa e eu tô tentando ter mais equilíbrio, sabe? Elmhurst é muito bom. Você já experimentou essa marca, Elmhurst? Elmhurst pra É leite só de amêndoas amêndoa e água. ou Elmhurst. É, Vou tentar. Tenho que conhecer sua geladeira um dia, comer um é, pouco da sua comida e ficar tipo, Nutella orgânica, todas essas coisas, é, as bagas. sim. Elas estão em todo lugar. É incrível. Mas para responder sua pergunta, eu acho que você acabou de dar um grande exemplo de como o excesso de algo considerado saudável pode com certeza afetar negativamente seu desempenho e disposição, né? Sabemos que muitos alimentos têm um forte efeito sobre a disposição. Todos Certo. nós sabemos disso intuitivamente. Você tá cansado, bebe café. Tá triste, toma sorvete. Ou, no meu caso, um pedaço de chocolate, ou... E isso é porque todos nós sabemos intuitivamente que alguns alimentos têm um impacto no nosso estado mental. A razão é que os nutrientes dos alimentos têm um efeito sobre a química do cérebro, o que eu acho muito bonito, de certa forma, não é? Estamos meio que presos a essa experiência de marketing, onde somos consumidores e não pessoas que realmente apreciam e compreendem os alimentos. Acho que há uma desconexão entre a maneira como os alimentos são cultivados e que tipos de usos e benefícios você pode obter de certos alimentos. E o que acaba na sua geladeira ou prato, mas também acho que estamos voltando mais às raízes. Mais pessoas estão interessadas em aprender que tipo de funções diferentes os alimentos podem ter e como usá-los da melhor maneira? Sim, vamos chegar Com lá. certeza, eu amei isso. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, e ela se chama As Três Verdades. Eu gostaria que você imaginasse uma situação hipotética que é o fim da sua vida daqui a muitos anos. E você viveu o que você quis viver, você realizou todos os seus sonhos, você fez tudo o que quis fazer, mas por alguma razão é seu último dia e você tem que levar todo o seu trabalho com você, as entrevistas que você já fez, livros, TED Talks, pesquisas, tudo. Qualquer coisa que você disse tem que ir com você para o próximo lugar. Ok. Mas você tem um pedaço de papel e você pode escrever três coisas que você sabe que são verdade sobre as experiências que você teve, as lições da vida e que você queira compartilhar com o mundo. Certo. Eu chamo de três verdades. O que você diria? São relacionadas ao trabalho? Não, não, a vida no geral. Sobre a vida É a também? vida no geral. Quais seriam seus três ensinamentos ou verdades que você compartilharia com o mundo sobre você? Bem, a primeira não é nada científica, mas eu diria que o amor é de longe a coisa mais importante que você pode ter na vida. E devemos cultivá-lo e apreciá-lo porque sempre arranjamos tempo para outras coisas e não priorizamos o que realmente importa no final. Acho que a segunda é que eu espero que eu possa ser lembrada como alguém que ajudou outras pessoas, alguém que teve integridade e trabalhou muito. E eu acho que a número 3, eu acho que pra mim o número 3, ou talvez o número 1 nesse momento, é que o certo é o certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado, mesmo que todos façam. Viva sua verdade, porque isso é realmente a coisa mais importante em geral. Pra mim, como pessoa. Número 1. Não temos um grande microbioma que seja capaz de combater os vírus, combater as bactérias como deveriam. E afinal de contas, elas estão defendendo sua casa.